Mas o único país que mantém essa hostilidade em relação ao Estado de Israel é o Irã, né? É porque o Irã mantém essa guerra com Israel lá por procuração, de certa forma, né? Mas essa guerra, ela, apesar de estar acontecendo lá do outro lado do planeta, ela tem efeitos na vida de todo mundo, né? Ou terá efeitos na vida de todo mundo, especialmente porque eu ouvi na rádio hoje aí que o Trump tá decidindo ali se ele entra, se ele não entra nessa guerra, e ele entrando nessa guerra aí meio que... Bom, a gente começa a ter uma escalada aí muito mais sinistra, né? A princípio, uma entrada dos Estados Unidos ali meio que seria para resolver e destruir a última usina nuclear do Irã, que é uma que fica subterrânea, né? E só os Estados Unidos têm a bomba necessária para atingir esse lugar. Mais uma entrada dos Estados Unidos aí, eu suponho que os aliados do Irã, e assim, talvez o mais notável seja o Paquistão com bomba atômica, entraria também nessa bagunça aí, né? Como é que tu enxerga isso que tá acontecendo, cara? Eu tive em Israel em janeiro desse ano, né? Justamente no momento da fase de negociação dos reféns, né? Da troca dos reféns ali da faixa de Gaza, e inclusive a gente viu, né, o pessoal voltando, né? E tive há 2 anos, né, em Israel também. E essa viagem mais recente teve mais essa perspectiva da negociação e da guerra com o Hamas, mas a anterior deu para ter uma visão geral em relação ao histórico de conflitos, né? Do Estado de Israel com países vizinhos, e hoje acho que o único que mantém a hostilidade maior, né, que é de fato um país, né, e não, o Hamas não é um país, né, o Hezbollah não é um país, mas o único país que mantém essa hostilidade em relação ao Estado de Israel é o Irã, né? É porque o Irã mantém essa guerra com Israel lá por procuração, de certa forma, né? Com certeza, o cara só chega a esse ponto aí por causa da certeza de alguma impunidade. Outro debate que eu tô levantando, que também precisaria de uma nova Constituição, porque é cláusula pétrea, é ter prisão perpétua e pena de morte. Que também, junto nesse plebiscito, eu colocaria a pergunta: nessa nova Constituição, você concorda que ela deveria ter pena de morte? Eu concordo que ela deveria ter prisão perpétua? E também acho, primeiro, todos os países não, a maior parte dos países da OCDE, a maior parte dos países desenvolvidos tem. Mas é óbvio que não é porque a maioria dos desenvolvidos tem que necessariamente a gente tem que refletir isso aqui. Aí eu trago um estudo daqui para fazer a defesa de pena de prisão perpétua. Vamos lá. Eu acho que precisa ter, sim, um grau de certeza. Eu acho que a gente não pode deixar a decisão para um único juiz. Hoje, por exemplo, crime doloso contra a vida. Se você mata uma pessoa, você não é julgado por um juiz, você é julgado por um júri. Então, eu já acho que, assim, pena de morte tem que ser um júri, pode até ser no modelo americano, tem que ser unânime. Todo mundo tem que falar, não, esse cara tem que ter. Senão, tem um novo julgamento ou todo mundo diz, não, esse cara não tem que... Todo mundo, aí, até ter um consenso, vai se fazendo novos julgamentos. Mas eu vou te narrar um caso, então. Em São José dos Campos, né, nesse ano, poucas semanas, aconteceu o seguinte. Tinha uma cantora gospel, né, que se separou do marido. Ela tinha uma irmã e 3 filhos, né? E aí, o ex-marido, né, bravo ali com a separação, ele basicamente... ela, né, na frente da irmã e dos 3 filhos, matou ela, depois 2 filhos, tentou o terceiro, não conseguiu o terceiro, e disse que ia deixar a irmã viva, né, como testemunha de ter visto tudo aquilo, e que ele sabia que ia ser preso, mas que ele ia ser solto e ia voltar pra terminar o serviço. Pra mim, esse cara não tem nem prisão perpétua pra esse cara. Assim, um sujeito que com a mãe na frente dos filhos, depois mata a mãe, depois mata os filhos na frente da irmã, ainda diz pra irmã que vai voltar, vai sair da cadeia pra terminar o serviço, me perdoe, mas esse cara não tem recuperação, não tem ressocialização, não tem tratamento, não tem... Esse cara tem... Com certeza, o cara só chega a esse ponto aí por causa da certeza de alguma impunidade. Ele sabia que ia ser preso, mas que ele ia ser solto e ia voltar pra terminar o serviço. Senão, tem um novo julgamento ou todo mundo diz, não, esse cara não tem que... Todo mundo, aí, até ter um consenso, vai se fazendo novos julgamentos. Mas eu vou te narrar um caso, então. Em São José dos Campos, né, nesse ano, poucas semanas, aconteceu o seguinte. Tinha uma cantora
gospel, né, que se separou do marido. Ela tinha uma irmã e 3 filhos, né? E aí o ex-marido, né, bravo ali com a separação, ele basicamente ela, né, na frente da irmã e dos 3 filhos, matou ela, depois 2 filhos, tentou um terceiro, não conseguiu um terceiro, e disse que ia deixar a irmã viva, né, como testemunha de ter visto tudo aquilo, e que ele sabia que ia ser preso, mas que ele ia ser solto e ia voltar pra terminar o serviço. Pra mim, esse cara tem... Então, tá aqui o meu presente. Na diplomacia, na primeira vez que você encontra uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, você dá um presente pra ela, né? E aí, o Taroaço falou, olha, o nosso sistema de inteligência faz o levantamento de todo mundo, como qualquer país, né? Eu pensei, no Brasil, sistema de inteligência. Aí, o sistema de inteligência levanta todo mundo que vem conversar, né, e tal, aqui. E aí, levantou sobre você, né, Kim? E aí, a gente descobriu que você gosta de anime. Então, tá aqui o meu presente, é um álbum ele deu um álbum de figurinhas de One Piece, de Dragon Ball, nerdão. Muito bom, fiquei muito feliz. E depois, a action figure mais legal que eu tenho, saiu uma pesquisa sobre o salário das pessoas mais pobres, né? E era tipo assim, 4.500... O Brasil ficou pra trás, Igor, nos últimos 40 anos, em todos os setores, assim tirando, a aviação, tirando o agronegócio, todo o resto que você olha... Quando a gente não é nem se compara mais com um país desenvolvido, comparando com os nossos pares em desenvolvimento, comparando com quem era mais pobre do que a gente, com quem tinha mais analfabetos do que a gente, com quem tinha maior mortalidade infantil do que a gente, comparado com todos os indicadores, cara, é difícil olhar para outros países em desenvolvimento e encontrar um que tenha ido tão mal quanto o Brasil. Você olha... Nos últimos 40 anos. Nossa. Você olha pra China. A China era um país... A China não é um bom exemplo. A China era um país muito mais pobre do que o Brasil. Mas a China, cara, é uma ditadura que assim, simplesmente os planos, eles conseguem ser feitos com muito mais planejamento mesmo, assim. Os caras sabem que daqui a 10 anos quem vai estar no poder é eles, pô. Independentemente disso, economicamente, a China, em sendo uma ditadura, né, conseguiu se desenvolver economicamente, porque eu vejo muitos esquerdistas utilizando a China como exemplo, ignorando aspectos do regime chinês e da economia chinesa que, de certo modo, favoreceriam mais liberais do que socialistas. Por exemplo, leis trabalhistas. Não tem nada perto de CLT na China, né? É um sistema de livre negociação quase que absoluto, né? Tanto que há 20, 30 anos atrás... né, a gente fazia piada de que na China só tem trabalho escravo, todo mundo vive na miséria. E hoje a renda per capita de lá, a média, é maior do que a nossa. E é um país de 1 bilhão de gente, né? Nós somos um país gigantesco, mas ainda muito menor do que a China. Mas a gente olha pro Coreia do Sul, para mim um dos maiores exemplos. A Coreia do Sul era mais pobre. A Coreia do Sul tinha uma educação pior do que a nossa. Há 40 anos, assim, do ponto de vista histórico, não é nada há 40 anos. E hoje os caras são uma referência, tem um soft power grotesco, né? Tá exportando cultura pro mundo, tem uma economia pujante, tem um setor de tecnologia, né, imenso, é referência, né, você vai nos rankings do PISA ali, ciência, matemática, leitura, Coreia do Sul disparando. Singapura é uma pedra, não tem nada em Singapura, né? É literalmente uma pedra, né? E aí, tanto que quando a gente vai lá e pergunta, né, tal... E a energia de vocês, né? E petróleo, energia elétrica, não, a gente não produz nada. É tudo importado. É tudo importado e ainda assim a gente conseguiu se desenvolver mais do que... Assim, coincidentemente, na semana que eu fui pra Singapura, saiu uma pesquisa sobre o salário das pessoas mais pobres, né? E era tipo assim, $4.500 ao mês. Não existe responsabilização por mau resultado no Brasil. Porque no nosso sistema... Se a educação está um lixo, né? Então, por exemplo, faz um ano, acho que o Haddad foi lá na Câmara, eu convoquei ele, e ele quis falar, porque você fica falando dos meus números, dos meus dados e tal, eu fui ministro da Educação, tantos anos, o mais longevo, aumentei 4 vezes o investimento em educação, não tem ninguém que tenha aberto mais colégio técnico, mais universidade, mais Instituto Federal do que eu, bababi, bababá.
Eu falei, ministro, você quadruplicou, né, o investimento em educação e entregou o Brasil nas piores colocações no PISA. Então você teve a proeza de gastar 4 vezes o que se gastava antes e a gente continua na lanterninha de ciência, matemática e leitura. 50%, Igor, da população brasileira, segundo o PISA, não tem um nível baixo de leitura. Está abaixo de baixo. É um nível que a OCDE considera que você não é capaz de exercer a sua cidadania. Entendeu? Você não entende os direitos que você tem. Metade da população brasileira não tem a capacidade de leitura suficiente para entender sequer como funciona o sistema eleitoral. 73% não tem essa habilidade em matemática. Então 73%, uma maioria folgada ali da população brasileira. Não é que sabe, porque eu também não sou um grande gênio de contas, assim, mas... Né, uma regra de 3. Com uma regra de 3, né? Uma fraçãozinha simples ali, a gente se vira, né? Uma equaçãozinha de segundo grau ali, terceiro já fica mais, já esqueci. E a teoria da incompletude, dessa tu manja? Não manjo nada. Tá bom, então vai lá. Não é, pô, um Bhaskara, né? Um Pitágoras, né? Pô, pegar uns quadrados de cateto, beleza. Agora, não sabe fazer somas, subtrações e multiplicações simples. E aí esse cara vem dizer que, pô, abriu um monte de universidade, parabéns. E o nível da educação continua um lixo. Razão, não existe responsabilização por mau resultado no Brasil. Metade da população brasileira não tem a capacidade de leitura suficiente para entender sequer como funciona o sistema eleitoral. Na hora né, de vamos encher o bolso dos nossos partidos, tá todo mundo junto lá, né? Petistas e bolsonaristas votaram no Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre... Eles costumam votar juntos, assim, em outros temas também? Olha, nessa semana eles votaram junto num tema, né? Na hora né, de vamos encher o bolso dos nossos partidos, tá todo mundo junto lá, né? Não tem bolsonarista, não tem petista. Aí tanto que você vê que não tem ninguém falando. Por que não tem ninguém falando? Porque todo mundo votou. Né? Aí não tem interesse de falar, né? Vou falar da hipocrisia do petista, vou falar da hipocrisia do bolsonarista. Mas aí ele vende o voto dele por cargo na mesa diretora. Só que ele não acredita naquilo, né? Então, assim, é certeza da impunidade, é muito dinheiro, é dinheiro fácil e não tem referência moral. Com certeza, o cara só chega a esse ponto aí por causa da certeza de alguma impunidade. Não é de alguma. No Brasil é de total impunidade, né? O estudo que eu ia te falar, que foi feito há 2 anos, né? Um sujeito chamado Peri Shikkida, que é especialista em economia do crime, né? Inclusive tem um sujeito que ganhou um prêmio Nobel, né? Que é a teoria que o Peri Shikkida utilizou como base, que é o Gary Becker. E ele fez uma pesquisa aqui no estado de São Paulo, né? E ele faz pesquisas periódicas, né? Do mesmo gênero. E ele entrevistou 400, né, presos por crimes contra o patrimônio aqui no estado de São Paulo. 80% dos presos, eles próprios, não é um especialista em segurança pública, não é um policial, não é um promotor, não é um juiz, não é um secretário de segurança, não é o ministro da Justiça, são os próprios presos. 80% dos presos disseram que se tivesse pena de morte, prisão perpétua, eles nunca teriam cometido um crime. 2. A principal razão pela qual eles admitem que cometeram crimes é por dinheiro fácil. Não é porque tava passando fome, não é porque é pobre, não é porque tava passando necessidade, não é porque se sentia injustiçado pelo capitalismo, porque via o Playboy andando de Nike e ele fudido. Não, é porque dinheiro fácil. Outra coisa, renda média do bandido no estado de São Paulo. R$40 mil por mês. Então, sim, é certeza da impunidade, é muito dinheiro, é dinheiro fácil e não tem referência moral. Então, eu acho que o pontapé inicial é suscitar esse debate. Então eu não iria pra televisão falar isso, eu iria falar, olha pra saúde, você acha que a saúde tá boa? Olha pra educação, você acha que a educação tá boa? Olha pra segurança, você acha que a segurança tá boa? Veja, não é coincidência que você olha pra qualquer setor, e nem você olha pra economia, você acha que a economia... Não é coincidência que você olha pra qualquer setor e não funciona. Não é que tem um ponto errado, não é que tem um ministro que tá administrando errado, todo o sistema tá errado. Então eu acho que o pontapé inicial é suscitar esse debate. Cara, é difícil olhar para outros países em desenvolvimento e encontrar um que tenha ido tão mal quanto o Brasil. Acho que assim, no primeiro momento, o Brasil, ele tá bem posicionado porque tendo um endurecimento, né, tendo uma tensão maior entre os Estados Unidos, a União Europeia
e China, Rússia, né, principalmente China e Rússia, o Brasil ele não tem inimizade, né, suficiente nem com Rússia, nem com China, nem com os Estados Unidos, nem com os países europeus, a ponto de ter as suas relações comerciais prejudicadas. Então, se os Estados Unidos deixam de comprar da China, se a China deixa de comprar dos Estados Unidos, o Brasil vende para os dois, né? Agora, isso em termos diplomáticos, né? Agora o nosso setor produtivo está destruído, né? E quem mais tem se beneficiado dessas tensões são os países do Sudeste Asiático, né? Eu tive no ano retrasado em Singapura, no Congresso da ASEAN, que é ali a região onde tem os países do Sudeste Asiático, e Singapura, Indonésia, Vietnã, vários países da região têm crescido muito, né? Produzido para exportação, pensando se aproveitando dessas tensões, mesmo antes da guerra das tarifas, você já tem uma dificuldade, você já tem barreiras comerciais entre os dois países, e mesmo com a guerra na Ucrânia também, a limitação que você tem do comércio da União Europeia com a Rússia e os países do Sudeste Asiático estão aproveitando muito porque os caras se estruturaram para ter um setor produtivo voltado para exportação, que agora está colhendo seus frutos, né? E o Brasil, quanto isso, assim, o Brasil ficou para trás, Igor, nos últimos 40 anos, em todos os setores, assim, né? Tirando a aviação, tirando o agronegócio, todo o resto que você olha, quando a gente não nem se compara mais com um país desenvolvido, comparando com os nossos pares em desenvolvimento, comparando com quem era mais pobre do que a gente, com quem tinha mais analfabetos do que a gente, com quem tinha maior mortalidade infantil do que a gente, comparado com todos os indicadores, cara, é difícil olhar para outros países em desenvolvimento e encontrar um que tenha ido tão mal quanto o Brasil. Política pública é para lei ordinária. E qual que é a dificuldade disso? Mudar a Constituição, a gente tem que rasgar e começar do zero. Interessante. A nossa Constituição, ela é um lixo. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição levou a gente ao fracasso institucional, político, econômico, social que a gente vive hoje, né? Olha, por exemplo, a gente tem muito debate sobre os abusos do Supremo, né? Uhum. E aí eu vejo, às vezes, muita gente bolsonarista, por exemplo, falar, não, precisa derrubar o Alexandre de Moraes. Mas a questão não é o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do Supremo. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele é muito poderoso. Pela própria Constituição. Se ninguém abusasse do seu próprio poder, o nosso Supremo Tribunal Federal ainda assim seria muito poderoso. Pelo primeiro ponto, que também é uma das razões pelas quais a gente é um desastre em praticamente toda a política pública. Tudo está na Constituição. Toda a política pública está na Constituição. Saúde está na Constituição, educação está na Constituição, previdência está na Constituição, lei de transporte está na Constituição, lei tributária está na Constituição. Sei lá, o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro está na Constituição. Então, assim, as constituições, pelo próprio nome, ela é a Constituição do Estado. O que tem de fundamental pra gente colocar no topo de todas as leis, que são princípios que vão reger todo o resto? Não é pra entrar no detalhe e determinar a política pública. Política pública é pra lei ordinária. E qual que é a dificuldade disso? Tem como eu questionar uma lei anterior à Constituição de 88 no Supremo Tribunal Federal? Adivinha? Não, pelo contrário, né? O caos jurídico é o sistema que a gente vive hoje, né? O país com o maior número de processos por habitante é o Brasil, né? É bizarro. Mas você já respondeu a sua própria pergunta, né? Sim, você passa a régua e daqui pra frente vale a nova Constituição, né? Tudo que foi decidido sob a Constituição anterior tá consolidado. Eu processei o Igor, ganhei o processo sobre a Constituição anterior, acabou. Nova Constituição, eu teria perdido o processo. Não interessa, é ato jurídico perfeito, você não questiona. Entendi. Então... Não vai ter, a guerra, tem a nova Constituição, vai todo mundo questionar o que tá... Não. Hoje existe, por exemplo, o nosso Código Penal, ele é de antes da nossa Constituição, de 88, né? E aí, pode uma lei anterior à Constituição de 88 ser inconstitucional? Adivinha? Pode. Não. Não pode. Não tem como ela ser constitucional, porque ela não foi editada sob aquela Constituição. Então, tem como eu questionar uma lei anterior à Constituição de 88 no Supremo Tribunal Federal? Adivinha? Não. Sim. Oxi. Porra,
meio contraditório agora. Sim, você pode. Porque não é que ela seja inconstitucional. Mas nós consideramos que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ou seja, ela não é inconstitucional porque não tem como ela entrar em conflito com uma Constituição que não foi a Constituição que não existia na época. Mas nós consideramos que a lei não foi recepcionada. Então, na prática, é como se ela fosse declarada inconstitucional. O caminho da CPI na Câmara foi um caminho que desde o início eu falei que não ia dar em nada, como não deu. Torou, primeiro foi o Metrópolis, Sim. Foi o jornal, que mostrou que estavam tendo o governo Lula teve um aumento grotesco de descontos feitos por associações. Aí, eles foram soltando matérias que foi deixando cada vez mais escancarado que tinha uma quadrilha roubando os aposentados. Aí, estourou a operação da Polícia Federal e mostrou que, de fato, tem aí mais de 6 bilhões de reais foram roubados dos aposentados. Protocolaram o CPI, que eu assinei, né, do INSS na Câmara dos Deputados. O caminho da CPI na Câmara foi um caminho que desde o início eu falei que não ia dar em nada, como não deu. Por quê? Porque a Câmara tem uma regra de que 5 CPIs podem funcionar ao mesmo tempo. E as CPIs elas têm que ser analisadas na ordem que elas foram protocoladas. Existem outras 7 CPIs que já foram protocoladas e que estavam na frente do INSS. Ou seja, a gente teria que colocar 5 para funcionar, esperar um ano para no outro ano da eleição, que aí, pô, metade do ano a Câmara não funciona na eleição, ter a CPI do INSS. Eu falei, gente, esquece, isso não vai acontecer. Qual foi, então, o meio? CPMI, que é a comissão mista que funciona, em que participam os senadores e deputados, que aí não tem fila, né? Tá lá, seria a primeira. Aí foi protocolada, assinei. Problema: o presidente Davi Alcolumbre, que aliás foi eleito com votos de senadores petistas e senadores bolsonaristas, né? Porque os senadores bolsonaristas falaram, não, na época do governo Bolsonaro era, não, Alcolumbre sabota o governo, Alcolumbre é o traidor, Alcolumbre é o maldito, é o batoré, não sei o que, tudo quanto é xingamento pro Alcolumbre. Aí chega na hora da eleição agora no governo Lula, vamos votar no Alcolumbre, senão a gente não vai ter presidência de comissão, senão a gente não vai ter cargo na mesa diretora. E aí eu queria até questionar esses senadores, né? Quais foram os ganhos? Primeiro que esses cargos na mesa diretora deram nada. O que é cargo na mesa diretora? É nomear mais assessor. O senador sozinho, sem partido, sem mesa diretora, assim, ainda tem 80 assessores. Ele tem uma empresa, né? 80 assessores e 3 andares de gabinete. Aí o cara quer cargo na mesa diretora como negociação para ele votar no presidente do Senado, que é candidato do governo. Presidência de comissão. Todos os projetos, tem várias comissões temáticas, né? Saúde, educação e etc. que discutem os projetos. Só que acontece, de uns 4 anos pra cá, todos os projetos importantes deixaram de ser debatidos nas comissões para ir direto pro plenário. O presidente do Senado fala o seguinte, isso aqui é importante, começou a tramitar numa comissão, começou a chamar a atenção, eu vou aprovar um requerimento de urgência que tira das comissões e leva pro plenário. Mesma coisa na Câmara, que é o Domo de Ferro, né, que é conhecido. Todo esse conflito começa agora porque Israel falou, olha, chegou num ponto em que eles estão prestes a ter a bomba atômica. E se eles tiveram a bomba atômica, eles vão lançar aqui. Até o momento que ficar escancarado que eles estão descumprindo o acordo. Descumpriram o acordo e, abertamente, né, o Irã disse que a bomba atômica é para destruir o Estado de Israel. Né? Isso tem vídeos de discursos falando, olha, vamos enriquecer urânio, vamos ter bomba atômica, e o pessoal falando morte a Israel, né, em coro, né? E aí a preocupação de Israel era justamente essa. Primeiro, e o outro medo era justamente de ter uma bomba atômica vindo do Irã, né? Porque Israel possui, né, é conhecido por ter um dos melhores sistemas, né, antimíssil do mundo. Tem o sistema de mísseis de curto alcance lá para se defender principalmente ali da faixa de Gaza, ali do Líbano, que é o Domo de Ferro, né, que é conhecido. O Iron Dome é só para mísseis de curto alcance, foguetes, né, para se proteger mesmo ali na região. Aí tem o estilingue de Davi e tem o Arrow, que é o sistema de longo alcance, né? E saúde, mesma coisa. Aumentou a mortalidade infantil 300% na minha gestão de ministro da saúde. 0%. Razão: não existe responsabilização por mau resultado no Brasil. Não existe. Legalmente, ninguém vai preso, ninguém perde o cargo, ninguém perde direitos políticos, ninguém tem que pagar multa se eu sou um secretário de... Não preciso nem falar do ministro. Se eu sou um secretário de educação do município. Eu pego a educação
num patamar, vamos lá, de 0 a 1000 tá 500. Eu entrego no final do mandato em 300, não tem nenhuma consequência pra mim. Todos os países europeus têm. No Japão tem. Coreia do Sul tem. No Canadá tem. Nos Estados Unidos tem. Todos têm responsabilização. Aqui não. Aqui, teoricamente, né? Teoricamente, você só é responsável se você roubou. Se você agiu com dolo. Não, eu causei um dano aos cofres públicos, né? Ou eu fiz uma coisa tão grotesca. Aliás, nem isso mais é improbidade, né? Afrouxaram a lei da improbidade e tiraram a culpa grave. Então agora, nem se o sujeito... Porque é o seguinte, a culpa grave assim... A própria definição jurídica é um erro que um homem médio não cometeria. Ainda mais um cara que foi escolhido pra estar ali. Aí um secretário, um prefeito, um governador... Uma culpa grave... Não tem a responsabilização. Por indicador, pior ainda. Não tem... em muitos casos, não tem nem avaliação. Não tem nenhum indicador, eu não tenho nenhum número, não tenho nenhuma avaliação nacional, por exemplo, educação infantil. Não tem indicador de educação infantil no Brasil. Não é avaliado. E a gente coloca dinheiro em educação infantil. É como se você estivesse no avião, o avião tem radar. Ou então, sei lá, você tá no carro, você tá vendado e você tá dirigindo. Não existe indicador, nem que vai mal, vai ruim, o cara não é responsabilizado. Eu nem sei se ele tá indo bem. E saúde, mesma coisa. Aumentou a mortalidade infantil 300% na minha gestão de ministro da saúde. 0%. Ele decide o que vai no relatório. Claro que o relatório dele pode ser derrotado, mas ele tem uma influência muito grande, né, na hora da tomada de decisões e no final, né, indiciar quem é culpado. De todo modo, o relator é quem dá o voto final. Então ele decide qual que é a CPI, ela termina em quê? Em pizza. Mas a CPI, formalmente, né, ela pra terminar em quê? No indiciamento, né? E eu reconheço, porque a CPI é o quê? A CPI é um inquérito policial, é como se fosse uma delegacia, só que feito por parlamentares e público. Então ela termina no indiciamento, que se eu indicio o Igor, significa, olha, atenção, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, nós que fizemos esse inquérito, concluímos que há indícios de materialidade, ou seja, o crime aconteceu, e de autoria, ou seja, foi o Igor que cometeu. Então vai lá e apresente uma denúncia, tome a providência que você acha que tem que tomar. O relator, ele decide o que vai no relatório. Claro que o relatório dele pode ser derrotado, mas ele tem uma influência muito grande, né, na hora da tomada de decisões e no final, né, indiciar quem é culpado. Foi um caminho que desde o início eu falei que não ia dar em nada, como não deu. Sobre o roubo lá do que tá rolando, o que rolou no INSS, esse daí já tem uma galera caindo, né? Na verdade, assim, o ministro da Previdência caiu, né? Mas ele não foi punido, ainda, a investigação ainda tá acontecendo e nós conseguimos, né? Quem somos nós? Nós, eu e meu gabinete. Tá. Nós conseguimos, não, vamos lá, deixa eu contextualizar. Houve o escândalo do INSS, certo? Estourou, primeiro foi o Metrópolis, Sim. Foi o jornal, que mostrou que estavam tendo o governo Lula teve um aumento grotesco de descontos feitos por associações, né? Aí ficou, eles foram soltando matérias que foi deixando cada vez mais escancarado que tinha uma quadrilha roubando os aposentados. Aí estourou a operação da Polícia Federal e mostrou que de fato tem aí mais de 6 bilhões de reais foram roubados dos aposentados. Protocolaram o CPI que eu assinei, né, do INSS na Câmara dos Deputados, mas o caminho da CPI na Câmara foi um caminho que desde o início eu falei que não ia dar em nada, como não deu. Todos esses países têm o interesse de que o atual regime iraniano continue no poder. O Irã com Israel, não é que eles querem alguma coisa de Israel, né? Não, por uma razão religiosa, né, extremista, eles querem matar todos os judeus. Eu não sei, porque assim... Mas assim, isso é a motivação, né, do atual regime iraniano. Mas é claro que também existem outras questões que são as questões geopolíticas que se aproveitam, né, dessa questão para ter uma espécie de guerra por proxy, assim, como se teve na Guerra Fria, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar um cenário em que a China e a Rússia podem enfrentar os Estados Unidos no Irã indiretamente,
né? Assim como aconteceu na Guerra Fria, em que nunca oficialmente teve uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas em outros países, em conflitos regionais, eles se enfrentavam indiretamente, né? E eu acho que, claro que o conflito do Irã envolve isso. O Irã está alinhado com a Coreia do Norte, com a China, com a Rússia. Todos esses países têm o interesse de que o atual regime iraniano continue no poder. O custo para interceptar esse foguete de $100 é $5 mil. Porque, vamos lá, o território, quando foi criado, né, foi recriado, né, o Estado de Israel ali na convenção da ONU, que inclusive foi presidida por um brasileiro, lá Oswaldo Aranha, era um território menor do que o que Israel ocupa agora. Mas por que houve a expansão do Estado de Israel? Porque todos os países muçulmanos em volta, né, invadiram o Estado de Israel, declararam a guerra ao Estado de Israel. Israel venceu. Inclusive, por exemplo, o território de Gaza, né? Israel ocupou Gaza, né? Porque é o território do Egito, né? Ocupou Gaza e desocupou unilateralmente, sem fazer nenhum acordo, só como um sinal de boa-fé. Você fala, olha, então eles desocuparam unilateralamente, o Egito não quis de volta, né? E o Hamas toma o poder ali na faixa de Gaza. Mas Israel não teve a intenção de expandir o seu território ou de dominar outros territórios. Ele foi atacado em 2 guerras, nessas 2 guerras reagiu, e quando a gente tá falando sobre o Iron Dome, o custo de você lançar um foguete da faixa de Gaza no Estado de Israel é de $100. O custo para interceptar esse foguete de $100 é $5 mil. Então, assim, a ocupação pós-guerra foi justamente uma maneira deles se defenderem, porque senão era economicamente inviável se manter com aquele estado de ataque com todos os países ao redor atacando o Estado de Israel.